Ju, você se cobra muito? Se sim, como não fazer mais? Oi, amores da Ju, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero muito que sim. E, gente, esse vídeo, olha, talvez eu chore, talvez não, mas assim, eu me cobro muito mesmo. Eu sou uma pessoa que me cobro demais, na verdade, e isso acaba me atrapalhando bastante. Porém, eu venho passando por diversos tratamentos internos aí, vamos dizer assim, pra não fazer mais isso, porque assim, essa cobrança, ela está dentro de mim desde muito tempo. Eu faço isso há muito tempo, eu me cobro, sempre me cobrei bastante, desde a época de escola, de tirar nota boa, de faculdade, de conseguir um bom trabalho, de ter sucesso. Então eu me cobro muito no quesito profissional, tá? No quesito profissional intelectual, eu me cobro demais, assim, se eu não tiver sucesso nessa parte, pra mim, eu sou uma fracassada. Mas a vida não funciona dessa forma e eu só tô respondendo a pergunta, então a gente vai ao tema, né, que é a cobrança. Vamos entender por que isso acontece e como que a gente pode reverter isso. Você tá aqui uma pessoa que já se cobrou muito e que vem trabalhando e dando certo pra não se cobrar tanto. Então, como eu disse, a cobrança, ela é algo meio que natural do ser humano. Eu me cobro muito, eu conheço pessoas que não se cobram e também eu não sei até que ponto isso é bom, de você não se cobrar, de você não buscar ser uma pessoa sempre mais. Eu acho que a partir do momento que isso vira tipo uma doença, que ou você não é, ou você é isso ou você não é nada, já tá meio errado. Mas a partir do momento que você entende que as coisas não vão cair no seu colo e que você que tem que ir atrás das coisas, daí tá certo você se cobrar, porque eu acho que quando você se cobra, você se torna cada vez melhor. Porém, entretanto, todavia, você tem que reconhecer as suas conquistas também e não ficar se cobrando, achando que nunca tá perfeito, que nunca tá maravilhoso. Nunca vai tá perfeito, tá, gente? Isso é um fato, mas você ficar se cobrando porque poderia ser melhor, poderia ser não sei o quê, você tem que entender que cada um tem seu tempo, que só não está melhor hoje porque você não tinha essa informação ontem pra fazer melhor hoje, e com o tempo você vai evoluindo e a vida é leve. Gente, a vida é leve. A gente precisa viver a vida com mais leveza. A gente precisa entender que essa cobrança excessiva vem da comparação, vem da vida do outro que você acha que é perfeito, mas que ele não mostra que a vida dele não é perfeita. Quantas pessoas você conhece, de verdade, assim, que falam pra você que a vida dela está uma bosta, ou que a vida dela não é perfeita, que a pessoa chega aqui e fala dos problemas. Não estou falando de pessoa mimizenta, eu espero que fique muito claro isso. Porque pessoa mimizenta pode ter a melhor vida do mundo, sempre vai ficar lá, Deus, vida, meu. Por favor, né, gente? Por favor, não seja esse tipo de pessoa, não seja mimizenta. Eu já fui mimizenta, por isso que eu tô falando, não seja, isso acaba com a sua vida. Mas eu tô querendo dizer que as pessoas não gostam de mostrar o fracasso delas, só o sucesso, principalmente nas redes sociais. Então, assim, gente, não se compare, tá? Não se compare, porque quando você compara o seu primeiro episódio com o capítulo da 20ª temporada do amiguinho lá, lógico que você vai se sentir inferior, lógico que você vai ficar se cobrando pra ser igual a ele, só que ninguém sabe a trajetória que ele passou, ninguém sabe o contexto por trás. Então, assim, a cobrança, ela vem muito da comparação. Quando você para um pouco de se comparar com os outros e você começa a se comparar com você mesmo, você dá uma segurada nesse controle excessivo, nessa vontade de tem que fazer tudo. E a nossa cabeça é o nosso pior inimigo. Às vezes a cobrança vem de pessoas externas, né? Que daí você não deve dar ouvido se você não quer, independente de quem seja. Mas muitas vezes essa cobrança, ela é interna. E daí o buraco é mais embaixo, porque não tem como você calar a sua voz muitas vezes. Tem como você aprender a controlar. Mas também não é um processo muito fácil. Quando a gente entende que a gente tem o nosso tempo, que a gente não precisa se comparar com o amiguinho, que cada coisa acontece quando ela tem que acontecer, essa cobrança ela já fica mais leve, assim. A gente tem que se cobrar até o ponto de fazer. Depois que tá fazendo, não precisa mais se cobrar pra ficar perfeito, toda hora, perfeito. Porque não é assim que a vida funciona, tá? Outra coisa que eu aprendi também nesse processo de parar de me cobrar tanto é a palavra auto-perdão. Como vocês bem sabem aqui, eu já falei bastante sobre isso, mas o auto sempre tem a ver com você mesmo. Então, o auto-perdão é você se perdoar por não ser perfeito. Ou você não ser o que você gostaria de ter sido naquela época. Porque o que acontece, gente? Ai, meu Deus, tem um cabelo no meu olho.
Porque o que acontece, gente? Acontece que você não sabe todas as coisas e quando você busca evoluir, você fica em constante crescimento, constante crescimento. E é assim mesmo que a vida tem que funcionar. Só que você precisa entender que ontem é diferente de hoje. E tudo que você viveu até hoje te fez a pessoa que você é. Então se perdoe por não ter sido perfeito naquela época. Se perdoe por não ter feito o que você deveria ter feito. Se perdoe por tudo, pela criança que você foi, pelo adolescente que você foi, pelas cagadas que você fez. Se você fez cagada, você não tinha consciência. Muitas poucas pessoas têm consciência de que estão fazendo mal, porque às vezes elas crescem com aquilo achando que é normal. E quando elas descobrem que não é normal, elas se frustram, elas se culpam, elas se julgam. E não é assim que a vida funciona. A gente precisa aprender com os nossos erros e não nos martirizar por eles. Então tem uma grande diferença nesse processo aí. E essa parte ela é bem importante pra você entender, pra você parar de se cobrar tanto. Porque quando você entende que você viveu tudo que você tinha que viver pra chegar até aqui e conquistar muito mais, você zera a vida, entendeu? Você começa a decolar. Porque a vida é isso, é você aprender com os seus erros e não você deixar de errar, porque você nunca vai deixar de errar. A gente erra todo santo dia, assim como a gente acerta todo santo dia, e cada dia é uma nova oportunidade pra gente errar e acertar constantemente. Claro que você precisa ter um espaço de entendimento em tudo isso. Você precisa olhar pra você. E aí que entra de novo o autoconhecimento, aí que entra de novo a autoanálise, aí que entra de novo a sua visão de você, entendeu? Eu vou falar mais sobre isso. Eu ainda tô respondendo as perguntas, gente, mas esse vai ser o tema do canal. Eu tô fazendo uma introdução aqui de 30 dias pra vocês terem bastante conteúdo pra vocês analisarem. Mas tudo se resume na nossa vida pra gente melhorar, pra gente largar um pouco mão, assim, de se cobrar tanto, que é o autocontrole, o autoconhecimento e tudo mais. Porque a gente entende o nosso tempo quando a gente se conhece. A gente entende por que a gente não faz, a gente entende por que a gente faz, a gente entende as nossas motivações, a gente entende tudo que a gente gosta e o que a gente não gosta também. Então, tudo é um processo e a gente tem que se entender e se dar essa liberdade de aprender conforme o nosso processo acontece. Então, tenha paciência com você, não se cobre tanto, tá? Eu sei, gente, falar é fácil, falar é muito fácil mesmo, fazer é difícil. E eu nunca neguei pra vocês. Tudo que eu passo aqui pra vocês não é fácil. Gente, eu levei 6 anos pra entender o básico e estar passando aqui pra vocês. Eu não tô falando aqui da boca pra fora. Foram 6 anos estudando em paralelo com a minha faculdade, com pessoas maravilhosas, com especialistas, com mentores. Foram 6 anos árduos, assim, de estudo, de entendimento, de choro, de desespero, de cobrança. E não é fácil. Eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é fácil falar, que o difícil é fazer. E realmente é difícil fazer. Só que é uma coisa que vale a pena, galera. E é isso que eu quero deixar claro pra vocês. Se conhecer, se autodesenvolver e não se comparar, não é fácil, mas é a coisa que mais vale a pena na sua vida. E é a coisa que mais vai transformar a sua vida. Por quê? Eu vou muito né? Voltou. Por que eu digo que transforma a sua vida? Pela minha experiência. Foi isso que transformou a minha vida, gente. Se eu pudesse colocar um top 3 aqui do que transformou a minha vida, é autoconhecimento, óbvio, amor próprio e finanças. Foram as 3 coisas, assim, que mais transformaram a minha vida. E quando eu aprendi, e conforme eu fui aprendendo tudo isso, eu fui me libertando de várias coisas que não me faziam bem. Que simplesmente não me faziam bem. E essa cobrança excessiva, eu fui entendendo o porquê que eu me cobrava tanto, o porquê que eu queria fazer uma lista de tarefas gigante, porque eu precisava provar pro mundo que eu era foda. E eu não preciso. Então, quando eu entendi que eu não preciso provar pra ninguém nada, eu parei de me cobrar um pouco, tá? Mas a minha cobrança é interna, eu comigo mesma. Às vezes eu me cobro por não ser milionária com 25 anos, mas ok, né? Quem conseguiu 1 milhão com 25 anos? São poucas pessoas. E se elas conseguiram é porque elas batalharam pra conseguir mais do que eu estou batalhando. Talvez são oportunidades, talvez são coisas da vida, a gente nunca vai saber. Mas não compare a sua história com a história do coleguinha. Então,
se você se cobra muito, analise se você não está se comparando muito também. Outra coisa muito importante nesse contexto de se cobrar muito é você entender que você precisa, você necessita de descanso. Todo mundo precisa descansar. A vida não é uma loucura que você precisa trabalhar. Ficaram na minha cabeça muito tempo depois que eu comecei a empreender, tipo, empreendedor não tem final de semana. O escambau pode não ter, mas você se dedica, você trabalha mais ainda no dia de semana pra você ter um final de semana. E eu posso ter dia da semana que eu não vou fazer nada, porque eu fiz todas as minhas tarefas no final de semana. Então são escolhas, são entendimentos, mas você não pode deixar de descansar. A sua cabeça precisa de descanso. E não é descanso no celular, é descanso de descanso, é ficar em silêncio, é ter um tempo só pra você, ou pra você e pro seu cônjuge, pra sua cônjuge, enfim, é você ter tempo de descanso pra espairecer da vida inteira. Isso também ajuda muito a você parar de se cobrar tanto. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o joinha como sempre, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa saber disso e vamos parar de se cobrar tanto, meu povo. Me segue no Instagram e até amanhã. Tchau!